Livro de Marcos 9, 42 e 50. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. Pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se seu pé levar você a tropeçar, corte-o. Pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o. Pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançados no inferno. Aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenha sal em vocês, mesmos e pais uns com os outros. Deus e Pai, em tua santa e gloriosa presença, estamos diante de ti, Senhor, muito gratos, para te adorar em espírito e verdade. Nos usa nesta noite para a tua palavra, que também é transmitida no nosso canal do YouTube e do Facebook. Nos dá sabedoria, conhecimento, Senhor. Ilumina, Senhor, nossas mentes para falarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok, Santo Irmão, o texto da Nova Almeida atualizada. Escolhemos 3 versos aqui para nós compartilharmos. O de número 42, irmãos. O de número 49 e o de número 50. Esses 2 versos das Escrituras Sagradas. No primeiro verso é o tema da nossa mensagem de hoje. Tropeçar um destes pequeninos. O que é isso para nós, né? É bom a gente perceber bem o que é isso. Segundo, o 49, porque cada um será salgado com fogo. O outro verso é o 50, que fala, amados pais uns com os outros. Então, meus irmãos, nós estamos aqui no texto da Palavra de Deus e estamos trazendo para fazer a exposição para todos vocês, até para a Dácia. Bem, e queria que você, ao sair daqui, compreendesse essas mensagens de Jesus. O que significa isso aqui para nós a respeito do tropeço? A gente pode fazer alguém tropeçar, mas a gente também pode ser tropeçado. A gente precisa ter muita atenção que a palavra de Deus fala para nós.
E nesse primeiro verso 42, tropeçar um dos pequeninos. Olha, o Senhor Jesus, em todo o seu ministério, foi implacável ao ensinar e advertir, amados, os seus discípulos, quanto, amados, aos que atingem e ferem os pequeninos. Jesus sempre chamou a atenção. Jesus, ele é justo e ele não aceita injustiça. Sejam eles grandes ou pequenos, seja lá quem for, né? Pesa sobre o cristão o agir de forma correta. O crente ele tem que ter um testemunho, é uma vida santa, uma vida correta, para ele viver feliz em um mundo tão difícil, muito difícil. Aparentemente, a gente pensa que A ou B está bem, né? Mas ninguém sabe a luta das pessoas que estão vivendo nessa vida. Olha, amado, esse texto aqui é de muita dificuldade de compreensão, certo? Claro, falar sobre sal e fogo, a gente pode dizer que o sal é para purificar, mas o sal, quando é insípido, ele não presta para nada. Um rapaz, quando presta, é um menino muito bom. Quando não presta, não é nada. Não é verdade? Então, meus amados, embora seja muito difícil aqui a compreensão desse texto, amado, entendemos, irmãos, que o Senhor Jesus se referia aqui ao cuidado que os discípulos precisavam ter, meus irmãos. Os discípulos precisavam ter, amados, na sua vida, para seguir a Cristo, tinha que ter compromisso com Cristo. Tinha que ter lisuras, tinha que ter verdades, amados, né? E seguir a Cristo, olha, é algo fantástico, até para nós hoje. Imagina naquela época os discípulos seguindo a Jesus Cristo, né? Quando o crente ele tem uma vida comprometida com Deus, nada mais passa na cabeça dele do que um dia ele gozar do reino de Deus, da glória de Deus e viver para todo sempre. Isso é o que o crente espera, né? No verso de número 50, paz para com todos. Agora, deixa eu explicar uma coisa a você, né? Paz para com todos aqui, mas só dá paz quem tem paz. Quem não tem, ainda não. Quem não tem Jesus, por melhor lisonjeio que a pessoa faça, elogio, você é isso, aquilo, outro, mas ele não tem a paz de Deus. Então ele não é verdadeiro, certo? A paz, irmãos, é a focalização maior da vida de quem segue a Jesus, né? Amados, verdade ou não é? O mundo e os seus encantos estão atraindo as pessoas. Está, né, sugando as pessoas, amados, e nesses últimos tempos os atrativos têm puxado até os crentes para participar das coisas que não levam para canto nenhum, como ir para as arenas, ir para os estádios, ir para os ringues, ir para as folias, essas coisas todas. Tudo isso, muitas pessoas, amados, que se dizem seguir a Jesus, estão erradas, né? Porque o que o mundo quer é distrair as pessoas para afastá-las do caminho de Jesus Cristo. Certo? Porque, aparentemente, não é coisa ruim, né? Ei, Marco Severo, vamos ali assistir o jogo do Baraúna e do Potiguar, né? Tem alguma coisa de mal? Pode não ter, mas eu não tenho tempo para as coisas do mundo, eu tenho que ter tempo para as coisas de Deus. Vamos ali para uma reunião, vamos ali para o culto, vamos ali visitar, vamos orar, vamos evangelizar. É isso que a gente tem focalização, a gente tem que estar, amados, prevenidos para servir a Deus, irmão, né? Aqui o Senhor Jesus estava advertindo os seus discípulos, né, que o mundo para nós, irmã Naide, é uma ilusão. É uma ilusão que você
pensa que a pessoa que está lhe prometendo fazer isso, aquilo, outro, lhe engana, lhe faz tropeçar, certo? Bem, vamos para a nossa mensagem de hoje, né? Olha, irmãos, os 3 pontos aqui do versos 42, 49 e 50, amados, nos fala só sobre esse assunto. Desculpe. E eu queria chamar a atenção para o verso 42. Tropeçar um desses pequeninos. Olha, irmãos, alguém sem ser cristão deve ter o cuidado de não levar ninguém a tropeçar, né? Quanto mais um crente. Crente, ele tem que ter no coração o amor de Deus. Ele não pode levar ninguém para o mal, porque quem faz isso é perigoso, meus irmãos, muito perigoso, né? E seja lá quem for, ou até mesmo o que não é crente ou que é crente, a gente tem que ter cuidado para tratar das coisas corretamente, né? Corretamente. Olha, irmão, esse tipo de atrapalho, amados, com o seu próximo, é uma ação do inimigo que procura no nosso derredor, porque ele não está ao nosso redor, mas ele procura uma falha nossa, uma brecha, para ele poder entrar ali. Se você decorda alguém, adeus, né? Adeus. O inimigo utiliza as pessoas para induzir os crentes a se afastarem do caminho de Jesus, né? E também não servir o seu próximo, não ser útil, né? E aqui são alertas do Senhor Jesus para os seus discípulos amados, que eles não devem enveredar por, amados, comportamentos estranhos. Não deve, amados, pois são grandes as consequências, pois o juízo vem, amados, sobre ele, de muita força, né, contra ele, grave demais, né? Aqui o texto falou sobre o que é uma pedra de moinho. O que é isso? Ele está dizendo o seguinte, ó, se você erra, faz o mal contra alguém, Deus diz que a sua punição para quem pratica o mal, a injustiça, é amarrar uma pedra de moinho. Já viu isso, pedra de moinho, minha irmã? Lá fazendo farinha, fazendo puxa-puxa, já viu, né? Então, bota a pedra de moinho no pescoço do caba mau, rebola ele no fundo do rio aqui, ou então lá do mar, né? Aí ele vai afundar e morrer. Não é verdade? Então, meus irmãos, os que agem com maldade com as pessoas, irmãos, né? Até mesmo cristãos, eles não dão demonstração, amado, que é um seguidor de Jesus. Quem não faz o que é certo, o que é correto, não é um escolhido de Deus. É alguém que até já passou pela igreja, mas não tem consistência. Irmãos, eu sou membro de uma igreja só, esse tempo todo. Nasci na presbiteriana, conheci todas as outras igrejas, mas sempre a minha, a qual eu era muito grato a Deus por ter sido salvo, não é, naquela igreja. Eu não tenho como agradecer a Deus no dia 13 de setembro de 1964. Já fez quantos anos? É um bocado, né? Então, meus irmãos, a gente tem que ser exemplo. O cristão tem que ser exemplo e dar um testemunho que chame a atenção, que as pessoas... Você não diz, eu sou gente boa, viu? Não, deixa as pessoas dizer que você é gente boa. Porque se você não é e for ruim, também ele diz, né? Entendeu? Um cristão, amados, ele precisa ter o seu alvo na fé, né? E nunca procurar atrapalhar nem prejudicar, seja lá quem for, amado, né? Por quê? Porque o cristão, ele conhece o que, amados? A Deus. O que é que o cristão tem na sua vida? O amor de Deus. Então, o cristão, amado, ele precisa ser alguém de uma visão diferente
para mostrar, amados, a qualidade de um servo de Deus, de um cristão que adora a Deus. Olha, meus irmãos, o objetivo do cristão se encontra, amados, em Jesus Cristo, que deve mover as suas ações dignas, amados, que abençoa o próximo, ao invés de denunciá-los e de julgá-lo, amado, com o seu intento de vingança. O cristão deve fazer o que é bom, o que é certo, o que é correto, né, para com as pessoas. É isso que o cristão precisa fazer. Em segundo lugar, amados, porque cada um será salgado com fogo. Aí é que ficou difícil de explicar essas coisas, né? Pesquisei em alguns autores e disse, eu vou fazer meu próprio pensamento aqui, porque eu pedi a Deus e Ele me deu. Discordei de alguns, até achei interessante outros, porque é um texto muito difícil, né? O assunto é muito difícil, amado, para ser explicado. E muitos têm, amados, aludido vários posicionamentos sobre esse texto sagrado, né? No entanto, o meu entendimento, amado, se refere àqueles que praticam o mal de forma grave para com o seu próximo, né? E se revela, Salles, ser da linhagem do mal. De quem? De Caim. A linhagem que vem até hoje perturbando o povo de Deus, né? É isso aí, amado, né? E na mensagem de Marcos, que a gente estudou a semana passada, 9:38 ao 42, irmão, nós estudamos aqui que os discípulos viu na passagem de Jesus Cristo por uma cidade lá, de repente viu ali um homem curando as pessoas, expulsando demônios, e aí eles foram onde estava Jesus, dedurar ele, né? Denunciar aquele homem lá. Ei, Jesus, eu quero falar com o senhor. Eu, Pedro, Tiago, João, viemos aqui, seu senhor, que tem um cara lá dizendo em teu nome, curando as pessoas. Aí o que foi que Jesus disse? Meus irmãos, não proíba eles, porque o que é a favor não é contra. O que é a favor não é contra. Então você vá seguir o exemplo daquele homem, vá também trabalhar, vá curar as pessoas, porque você tem o dom de Deus no seu coração. Então isso foi muito chocante, amado, para os seus discípulos, meus irmãos, né? Preste atenção, meus amados. Olhe, o fogo ou o sal, amados, são elementos simbólicos de provas e de julgamentos. De provas é quando Deus está provando seu servo. Um dos que foi mais provado na vida foi Jó, né? Foi provado e provou que era fiel a Deus, né? Enquanto aqueles que, amados, são julgados é porque eles estão no caminho errado, no caminho do mal, amados, né? Está na linhagem do mal, eles serão condenados à morte eterna. Amados, o Senhor Jesus aqui, nesse capítulo, ele traz as lições maravilhosas para nós sobre os temas que os seus discípulos precisavam ficar por dentro de tudo. Eles precisavam ficar por dentro de tudo, aqueles homens, né? Precisavam. Para que eles pudessem seguir a Jesus. Olha, sobre o fogo, o texto é claro que não, que são provas de Deus. Seu povo, ele significa, amados, a ação, amados, para purificar e retirar do seu seguidor tudo o que é de empecilho, de mal. Deus precisa tirar do nosso coração, a gente como cristão ser uma pessoa digna, né, consagrada a Deus na nossa vida, meus irmãos, e a gente saber aprender e superar os sofrimentos desta vida como sendo provas de Deus no nosso coração, na nossa vida, né? Meus irmãos,
O Senhor Jesus chamou a atenção para os seus seguidores. Nesse texto aqui, que ele fala sobre o fogo e sobre o sal, quando é para julgamento, ele está alertando os seus discípulos. Bem, no último versículo 50, paz uns com os outros. Mas veja bem o que é que eu vou dizer para você. Então, meus irmãos, no terceiro ponto, paz uns com os outros. O cristão, ele pode falar de paz. O que é que quem tem dentro do coração? O que é? Paz. Quem não tem paz não pode dar. Você só dá a paz do Senhor a quem, né, entende que você tem a paz. É por isso que quando conta com o irmão, pai do Senhor, irmão, pai do Senhor, é porque nós temos a paz, né? Certo? E a paz, amados, ela está onde? Dentro do nosso coração, amado. Mas, mesmo seguindo a Jesus, amados, nós sempre temos as nossas grandes dificuldades, mas o Espírito Santo de Deus está no nosso coração, amados, né, para nos dar forças. A paz, irmão, pode surgir em meio às divergências. Os crentes começam a discutir uma coisa e outra, mas depois se junta tudo, porque um tem uma divergência do outro, mas pela paz eles se unem, não é? O amor de Deus, irmãos, no coração do homem, promove as condições para dizer se ele é um eleito, se ele é um escolhido, se ele é um crente de verdade, não é? E sobre os ímpios, olhe bem, que traz dentro da sua natureza humana. O que é que o ímpio traz dentro da sua natureza humana, amados? A inclinação para o mal, o pecado, amados. Nada pode mudar, amado, na sua vida. E o destino dos ímpios é a morte eterna. Meus irmãos, o assassino, né, quando deixa a cadeia, ele assassina de novo. O ladrão, quando deixa a cadeia, ele rouba de novo. Parece que isso aí a gente tem acompanhado a vida inteira, né? Claro que tem entre tantos, muitos que se recuperam, muitos que mudam sua vida, são convertidos nas prisões e quando sai de lá vai seguir a Cristo, né? Mas o mal é mal, o bem é bem, né? Olha, meu irmão, quando eu visitava a cadeia pública aqui de Mossoró, alguns anos atrás, que eu também tive um ministério junto aos presídios, que ia vez, o primeiro sábado do mês, a gente ia para lá, a gente levava para lá de Deus, levava algo social, se prontificava a ajudar algum que está sem advogado, e a gente orientava isso no passado. E eu estava lá conversando com os presos, quando terminava o culto, uma coisa assim, aí eu perguntei, fulano de tal, ele está preso aqui ainda? Está. Ele só vive na prisão de castigo. Eu digo, o que é isso? Castigo é onde o camarada fica dentro de um tanque, até o gogó, passa 8 dias. Aí 8 dias rebola um pedaço de pão numa cordinha para ele comer e um copinho de água para ele beber. Lá ele fazia as necessidades, né? Dentro do tanque d'água. Imagine viver ali, diga ali, dormir. Quando ele adormece, pode nem adormecer, porque senão se afoga. Mas aí eu disse, pronto, ele graças a Deus que ele foi uma vez, nunca mais foi não. Ele disse, não, meu irmão, já vai com as 10 vezes. Quer dizer, se acostuma com o mal. Se acostuma com o mal, né? Então, meus irmãos, a gente precisa compreender, amado, que o mal é o mal. Não se enfronhe com o mal. O mal só pratica mal, né? Um pensamento de um grande escritor disse assim, o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que
fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Isso é uma verdade, né? Chegando já ao final, amados, o ímpio não consegue enxergar a sua vida. O ímpio não consegue encontrar seus erros, seus defeitos, mesmo que ele tenha matado uma, duas, três pessoas. Ele não consegue enxergar, amado, porque, como eu disse aqui no começo, o sal em si, insípido, ele serve para alguma coisa? Não serve. Não serve para nada, amado. Não tem nenhum valor. O sal insípido, né? Imagine o ímpio com uma vida insípida de maldade, amado, né? Aqui, amados, é um exemplo para o crente se manter purificado. O sal e o fogo que provam a vida do crente, amado, mas que preserva e que o abençoa, amados, conforme o que diz o verso 50, não é? O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmo e paz uns para com os outros. É isso que a gente deve fazer. Espero, amados, que você não receba uma pedra de moinho e bote no seu pescoço e seja rebolado no mar, né? Esse é o ímpio. Amados, os que são de Deus são aqueles que obedecem a Deus. Os que são de Deus, irmãos, são aqueles que têm uma vida de purificação, de santidade, de vida, de compromisso, de consagração com Deus. Olha, meus irmãos, só pode dar a paz, como eu já disse aqui, quem tem a paz. Então, o crente que tem a paz, ele não é para estar guardando a paz para ele, é para ele estar passando para as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos?